Pai do Senhor, meus irmãos, vamos iniciar mais uma aula, a lição número 5 do quarto trimestre de 2021, o último trimestre do ano, onde nós estamos falando do apóstolo Paulo. A quinta aula, então, nós vamos estudar o evangelho que o apóstolo Paulo recebeu como missão de anunciar. Já estudamos sobre o próprio apóstolo Paulo, Conhecemos quem era o apóstolo Paulo. Nos conhecemos também pelas aulas anteriores a sua aventura em direção a Damasco. O apóstolo Paulo que foi um grande perseguidor dos crentes, Então ele tinha uma missão para Damasco, para dar continuidade à sua perseguição contra a igreja do Senhor. Conhecemos também nas aulas anteriores o encontro do apóstolo Paulo com Jesus, a caminho de Damasco. Conhecemos também, estudamos juntos também, nas outras aulas, a conversão de Paulo e a missão de Paulo, a missão que ele recebeu. Ele recebeu uma missão quando foi visitado pelo Senhor, quando ele foi sacudido pelo Senhor. Ele recebeu uma missão. Essa missão era anunciar o evangelho de Cristo. Essa missão era ser servo de Cristo. A missão era proteger, resgatar as almas. Então, hoje nós vamos ver mais uma lição, a lição número 5, que tem como título Jesus Cristo. É este o crucificado? A mensagem do apóstolo Paulo. O texto áureo está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23, e diz o seguinte: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. A verdade prática diz o seguinte: o Cristo crucificado, o centro da mensagem da cruz, é a encarnação da verdadeira sabedoria para a salvação. A leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 a 25, e capítulo 2, versículo 1 a 5. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura, não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade da palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraquezas e em temor, em grande temor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humanas, mas em demonstração do Espírito e de poder,
para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. O objetivo geral da lição é ressaltar que Jesus Cristo, crucificado, é o centro da mensagem cristã. O comentário da revista, ele divide o estudo em 3 partes, né? Cada parte tem um objetivo. O primeiro objetivo é destacar a centralidade da pregação de Paulo. O segundo objetivo é elencar as expressões chaves da doutrina de Paulo. E, finalmente, pontuar os efeitos da mensagem da cruz. Vamos fazer oração, irmãos. Senhor, nosso Pai, te agradecemos por esse momento. Queremos, Senhor, abrir nossos corações para te ouvir nesse instante, para que essa palavra, esse estudo transforme nossas vidas, para que esse estudo tenha efeito nas nossas vidas, para que esse estudo encontre espaço nos nossos corações. Peço, Senhor, de abençoar todos os irmãos que vão ouvir e todas as pessoas que vão também ouvir essa palavra. Senhor, abençoe em nome de Jesus. Amém. Então, na primeira parte, nós vamos falar da centralidade da pregação de Paulo. Essa parte que está aparecendo para nós, em 3 partes, 3 tópicos. O primeiro tópico fala do ministério de pregação do Cristo crucificado. Então, além de aparecer nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a palavra evangelho também aparece nas cartas de Paulo, Evangelho de Cristo, em Romanos capítulo 1, versículo 16. Então, das 76 ocorrências dessa palavra no Novo Testamento, 57 vezes encontramos nas cartas de Paulo. Então, a maior quantidade de vezes, né? Nos demais evangelhos, a palavra evangelho aparece 70 vezes no total, menos 54 vezes que são citadas apenas pelo Paulo. Por isso, podemos dizer que ele é central para a doutrina ensinada pelo apóstolo Paulo. Então, o Senhor ordenou que fosse levada a boas novas da sua doutrina a toda a criatura, de acordo com Marcos, capítulo 16, versículo 5. Então, Paulo fez assim, e não por acaso identificava sua pregação como o Evangelho de Deus. Em vários livros, né, encontramos essa lógica. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2, versículo 2. 2 Coríntios, capítulo 11, também, versículo 7. Em Romano 1, capítulo 1, até o capítulo 1, versículo 1, até versículo 16. Então, Paulo fez questão de identificar sua pregação com o Evangelho de Deus. Essas referências que eu acabei de citar, né? É um poder divino e dinâmico que atua de maneira imediata na vida do pecador. Bom, o Senhor age no momento que Ele acha conveniente, né, para a conversão de cada um. Mas essa palavra tem efeito imediato. Exemplo da visita de Jesus a Paulo, né, a caminho de Damasco, né, foi uma ação instantânea. Também, durante o momento que nós podemos estar escutando a palavra de Deus, podemos ser tocados de forma instantânea, né, a buscar a mudança das nossas vidas, nossos comportamentos, buscar a conversão, buscar o perdão. Mas isso pode acontecer de forma instantânea. Quando isso ocorre, é porque é um poder divino que atua de forma imediata na vida de cada um de nós. O homem já não tem esse poder, né, de ordenar uma mudança de atitude para outro.
No Novo Testamento, a palavra evangelho é definida. Evangelion, o prefixo eu, é um formato neutro da palavra que significa pão, bem feito. Assim, a palavra evangelho significa boas novas, boa notícia, que se leva às pessoas. A palavra da cruz é a loucura da pregação. Em Gálatas capítulo 3, versículo 1, Paulo escreve: não fui diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado. A palavra da cruz, na lógica paulina, é o tema dominante na mensagem do Evangelho. Se o mundo julgava como loucura a mensagem do Messias crucificado, o apóstolo afirma que a mensagem era uma demonstração sublime da sabedoria de Deus. A cruz traz uma ideia de fraqueza ou loucura a que não crê, mas poder e sabedoria de Deus para os que creem no Senhor. Esse contraste entre sabedoria e loucura está presente na mensagem de Paulo. 1 Coríntios capítulo 1, capítulo 2, versículo 6. Paulo traz esse contraste. Os homens não conseguem alcançar a sabedoria divina, pois estão escravos do pecado. E por isso, para eles, essa sabedoria é loucura. E por isso que o Evangelho não foi anunciado por mera sabedoria humana, mas apresentada por meio de Jesus Cristo, o crucificado. De acordo com 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2. Para os judeus e gregos, né, uma divergência muito grande na percepção da salvação. Uns buscam os efeitos, outros buscam demonstrações. Isso não é muito diferente hoje, né? Muito comum encontramos filósofos, alguns estudiosos, que tentam converter a Bíblia em efeitos científicos e filosóficos. Então, para os judeus, a cruz era considerada loucura, porque chocava a sabedoria humana. Enquanto os judeus queriam sinais físicos, sem sinais físicos não tinha como acreditar, eles queriam milagres visíveis. Os gregos, eles já desejavam argumentos filosóficos. O berço das filosofias na Grécia queriam evidências, queriam demonstrações, queriam justificativas, queriam explicações filosóficas que demonstrassem a lógica da mensagem. Sem isso, não tinha como acreditar. Então, encontramos ali duas percepções. Enquanto os judeus queriam sinais, então, se for anunciar o evangelho, sem acompanhar sinais, com milagres, curas, né? Para os judeus, isso não tinha nenhum significado. Era tudo mentira, era tudo fetiche. E diferente dos gregos, né, que queriam usar a inteligência, né, a inteligência do homem, para demonstrar, para ser convencidos. Se não tiver uma boa base de conhecimento, uma boa cultura, uma alta qualificação, para convencer os gregos, né? Não tinha como aceitar a mensagem, não tinha como acreditar na lógica da mensagem do Evangelho. Assim, o conteúdo da mensagem de Paulo gerava escândalo para os judeus, pois a cruz não era um espetáculo suntuoso e, ao mesmo tempo, contraiava o orotérico eruditos dos filósofos gregos, por causa da sua simplicidade. Então, a mensagem da fé, o evangelho, é uma coisa simples. Não podemos costurar, não podemos construir a boa nova. A boa nova
ela sai naturalmente da nossa boca. Quando Deus nos atribui essa missão de anunciar sua palavra, né? Basta estar em sintonia com o Espírito Santo, que não precisamos reconstruir o Evangelho. O Evangelho já foi construído. Entretanto, embora a simples mensagem de Paulo era poderosa em Deus, a palavra da cruz preenche as necessidades da alma humana, enquanto a sabedoria humana não faz isso. A sabedoria humana não faz isso. Evangelho de Cristo, a segunda parte agora, né, da nossa revista, que fala de expressões chaves da doutrina de Paulo, da doutrina paulina. A primeira delas é o Evangelho de Cristo. Além de aparecer nos quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, a palavra evangelho também aparece Não, isso aqui já chegamos até a comentar quantas vezes essa palavra aparece no Novo Testamento, né? A palavra evangelho aparece 54 vezes. 54 vezes aparece a palavra evangelho nas cartas escritas por Paulo. Por isso, então, podemos dizer que ele é central para a doutrina ensinada pelo apóstolo Paulo. Então, já falamos também da definição do evangelho no Novo Testamento, que significava boas novas, boa notícia que se leva às pessoas. Cristo crucificado. Então, em Gálatas capítulo 3, versículo 1, Paulo escreve: não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? A palavra da cruz, na lógica paulina, é o tema dominante na mensagem do Evangelho. Se o mundo julgava como loucura a mensagem do Messias crucificado, o apóstolo afirma que a mensagem era a mais sublime demonstração da sabedoria de Deus. A cruz traz uma ideia de fraqueza ou de loucura a quem não crê, mas para nós que cremos, a sabedoria de Deus, para esse contraste entre sabedoria e loucura, está presente na mensagem de Paulo. Já apresentamos isso também, né? Bom, outra palavra-chave é Cristo ressurreto. Não há importância na morte de Cristo se Deus não o tivesse ressuscitado. Não teria nenhuma importância. Se Jesus viesse aqui, sofresse, fosse sacrificado, fosse sepultado e não fosse ressuscitado. Sem a ressurreição, a cruz não teria sentido nenhum. Em vão seria a nossa pregação sobre a morte de Jesus Cristo. Né? Pregar sobre a morte não é uma coisa agradável. Temos que pregar sobre a vida de Cristo ressuscitado. A morte foi a passagem para cumprir toda a missão, mas não foi o principal objetivo. O Senhor tinha uma missão quando ele veio aqui nesse mundo, né? Que era salvar a humanidade. Essa salvação passa por um processo que já explicamos em outras aulas, né? Que passa pela regeneração. Essa regeneração é dividida em três partes. Primeiro, arrependimento, quando a pessoa se dá conta de tudo a desobediência que ele fez perante Deus, né? Se dá conta, considera isso aí inadmissível, se arrepende por esse fato, depois então se converte. A conversão já é a mudança de caráter, quando a pessoa decide não fazer mais tudo que fazia
depois de então, recebe o perdão. Então, a regeneração de uma pessoa torna ela uma pessoa nova, uma pessoa que tinha uma vida, a partir do arrependimento, se converte e recebe o perdão. Isso é o processo de regeneração. Outra etapa da salvação é a justificação. A partir do momento que nós somos perdoados, Deus pode nos justificar, ou seja, ficamos livres da condenação, de todo o pecado que nós fizemos. Depois dessa justificação, então, nós vamos buscar a satisfação, que é a busca no dia a dia, sem cansar, até Jesus voltar. E se na nossa caminhada não tivemos nenhum problema até a volta de Jesus, ou quando o Senhor nos chamar, nós seremos glorificados. Mas como a nossa caminhada é bastante complicada, né? Enfrentamos lutas, dificuldades, de vez em quando enfrentamos batalhas com o inimigo. Não podemos declarar inimigo vencedor. Caso nós temos uma falha qualquer nessas batalhas, precisamos buscar de novo a regeneração. Buscamos o processo de regeneração de novo pelo arrependimento, transformação e o perdão para chegar na justificação e seguir nosso caminho. E o grande objetivo da nossa vida na Terra é passar pela regeneração, sermos justificados, santificados e sermos glorificados. Então, a ressurreição de Cristo é reafirmada pelo apóstolo Paulo. Ela completou a obra da salvação, consumando a nossa libertação do domínio do pecado, a nossa justificação diante do Senhor. Logo, em relação à cruz, o túmulo vazio de Jesus expressa o real significado da cruz. A crucificação e a ressurreição formam uma unidade só. Portanto, nosso Senhor é proclamado como crucificado e, ao mesmo tempo, ressurreto. O Senhor tinha uma missão que eu apresento nesse gráfico aqui. Ele tinha a principal missão, que era salvar o homem. Então, para isso, ele precisava passar por esse mundo, pelo nascimento, que nós podemos conferir em Lucas 2, capítulo 1, versículo 7. Depois que ele nasceu, ele viveu como nós outros, a vida de uma pessoa normal, sofreu o mesmo sofrimento que nós sofremos na carne, chorou como nós podemos chorar também em público, teve saudade, experimentou a dor, referenciado em Mateus capítulo 27, versículo 50. Depois de viver, então, como qualquer um de nós, para completar sua missão, Jesus morreu. Só que a missão dele não se conclui aqui. Depois da morte, fui sepultado, depois então fui ressuscitado. A obra completa da salvação inicia no nascimento até a ressurreição. Então, Jesus ressuscitou. Esse aí que é a obra completa que nós temos que pregar. Porque pode parecer uma loucura para uns, para nós, o Espírito Santo está bem claro. O Espírito Santo nos aprende esse processo como um processo claro. Então, a missão do Senhor Jesus se completa pela ressurreição. A terceira parte que o nosso autor aborda são os efeitos da mensagem da cruz. A mensagem da cruz é uma mensagem de poder. Como 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Por isso devemos esperar a manifestação do poder ativo de Deus em nossas vidas. O Senhor Jesus pode nos usar como instrumento para salvar o pecador, para curar enfermos, para libertar as almas dos demônios. Podemos ser usados por vários motivos como servo de Deus.
Os milagres da salvação, cura e libertação devem acompanhar a nossa vida no serviço do reino de Deus. Tá? A mensagem que pregamos não é filosófica, não é filosofia humana, mas o poder divino para a transformação da vida de quem crê no Evangelho. Sendo servo de Deus, precisamos ser humildes. Precisamos servir Deus com humildade. Quem é sábio em Deus constata a sabedoria da cruz, como a desse mundo. Esta exclui a Deus, enaltece o narcisismo humano e recusa reconhecer Jesus Cristo como Filho de Deus. Aquela que nos faz postar diante de Deus, reconhecer a nossa miséria e descobrir quem verdadeiramente é Jesus Cristo. Manso e humilde coração. A mensagem da cruz nos constrange a viver a humildade. Quando a gente consegue alguns graus na nossa vida, a gente vira soberbo. Perde um pouco a humildade. Enquanto a gente busca um bem-estar físico, material, que não temos, somos humildes. De vez em quando a gente consegue uma posição melhor, a humildade sai do nosso caráter. Sai do nosso caráter. Podemos iniciar nossa caminhada como servo de Deus, trabalhando na porta da igreja, evangelizando nas prisões, nos hospitais, nas vilas. Depois que fizemos o nome, não visitamos mais as prisões, Ficar para outros. Começamos a fazer só eventos de maior impacto. A mensagem da cruz nos constrange a viver a humildade, como Jesus foi humilde. Uma vida dependente do Espírito Santo. Quem é servo de Deus depende do Espírito Santo para trabalhar, para agir, para atuar na obra do Senhor. Nada melhor do que a mensagem da cruz para revelar quem nós somos. Como apóstolo Paulo, devemos ter a plena consciência das fraquezas humanas, limitações pessoais, medos interiores. As Escrituras nos estimulam a jamais depender ou confiar em nós mesmos. Mas exclusivamente no Espírito Santo. Precisamos contar sempre com os planos do Senhor para te cumprir sua obra. Não pode sair de nós, da nossa vontade própria, simples. Precisamos sempre do norte. Precisamos que o Espírito Santo nos guie sempre. Então, irmão, chegando na conclusão dessa aula, eu faço um acento em dois pontos. O primeiro ponto é como nós aprendemos como sermos um instrumento do Senhor para anunciar o Evangelho. Fui colocado esse acento também no tópico 3, na parte 3 da nossa lição. Então, o que nós chamamos de instrumento? Instrumento é alguma coisa que se toca. Então, um piano em condição boas é um instrumento que tem vários teclados, Então, tem teclados como som alto, teclado como som baixo. Se apertar um teclado com som baixo, o som vai sair baixo. Se apertar um teclado com um som alto, o som vai sair alto. Então, é dessa forma que temos que nos comportarmos
como instrumentos, puros instrumentos. O Senhor não pode apertar num teclado alto e o som sai baixo. O som tem que sair exatamente como Deus quer. Somos instrumentos de Deus na sua obra. Temos que servir Ele com fidelidade, seguindo a orientação do Espírito Santo. Ou seja, da nossa boca tem que sair as palavras dele. Tocar com o teclado alto, som alto. Tocar com o teclado baixo, som baixo. O invés disso seria o Senhor nos mandar para falar da salvação. Em vez de falar da salvação, nós vamos falar do perdão. Se o Senhor nos mandar falar sobre a libertação, em vez de falar da libertação, nós vamos falar da cura. Se o Senhor nos mandar para falar da fidelidade, em vez de falar da fidelidade, nós vamos falar do perdão. Nós temos que fazer o que o Senhor nos pede no momento certo que Ele está pedindo. Temos que ser o instrumento dele. Temos que responder ao toque dele. Se ele tocar alto, a resposta é alta. Se tocar baixo, a resposta é baixa. Não podemos inventar o evangelho. O evangelho está na palavra de Deus. Esse evangelho que temos que anunciar. Esse evangelho que nós nos comprometemos, né, como servo de Deus, a anunciar. Temos que fazer isso com fidelidade, seguindo a orientação do Espírito Santo, sendo instrumento do Senhor. Então, isso é o primeiro ponto que eu destaquei nessa lição, que é sermos instrumento do Senhor. Tocar, se deixar tocar e dar resposta no som que o Senhor espera de nós. Se é para falar da salvação, que vamos falar de salvação. Se é para falar de sabedoria, vamos falar de sabedoria. Não podemos enjambrar só para atrair o público. Temos que ser instrumento do Senhor. O Senhor não enjambra nada. Outro ponto que chamou minha atenção é a humildade. Né? O Paulo, que era uma elite, depois que fui transformado, fui visitado pelo Senhor Jesus Cristo, ele se transformou, virou uma pessoa humilde. Virou uma pessoa que se podia maltratar, virou uma pessoa que poderia ficar na fila, virou uma pessoa, né, que fazia exatamente o que o Senhor queria. E não usou o artifício, nem o argumento de que ele foi visitado pelo Cristo, né, pessoalmente pelo Jesus, a caminho de Damasco, para começar a fazer o evangelho de Paulo. Ele teve humildade de anunciar fielmente a palavra de Deus. Que tenhamos humildade, né, no serviço do Senhor. Não podemos nos aproveitarmos de situações, né, favoráveis, né, para mudar a palavra ou para tratar a igreja do Senhor do jeito que ele não gostaria. Temos que nos mantermos humildes. Com isso, então, irmão, nós terminamos a nossa lição de hoje. Uma lição que nós aprendemos bastante, que o evangelho de Cristo tem que ser evangelho genuíno, que está na palavra de Deus. Não podemos criar nosso evangelho. O evangelho está pronto, nós precisamos apenas sermos usados como instrumentos para que essa palavra chegue a todo mundo, para todo mundo. Que o Senhor nos abençoe com essa palavra. Amém.